Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Fê, do time BJ. A gente está aí numa sequência com vários conteúdos falando de marketing, de funil de vendas, de prospecção, de público-alvo. E aí hoje a gente vai tocar nesse assunto em específico que é de prospecção. E aí quando a gente fala de prospecção, vai ser só para a gente abordar um pouco sobre prospecção ativa e prospecção passiva e trazer alguns pontos positivos, pontos mais negativos que tem nas diferentes abordagens. Quando a gente fala de conseguir entender, qual que é a melhor forma que a minha J consegue fazer isso, então, eu devo usar de prospecção passiva, ou então eu devo fazer prospecção ativa, eu faço só uma, as duas, tem algumas perguntinhas que é legal se fazer antes de ver qual que é a melhor forma de atuar diante do mercado que cada uma das EJs tem, que é o quanto tem de recursos para poder investir. Então, eu tenho recursos realmente para conseguir investir, por exemplo, em uma campanha de conteúdo, para conseguir colocar um dinheiro em Facebook, ou então para ir fazer várias visitas. Então, como que eu tô com relação a isso, a recursos mesmo? Se eu tenho condições de ter uma equipe maior, ou se eu tenho uma equipe menor de vendas, então quantas pessoas eu tenho que poderiam estar entrando em contato com esses clientes. Então, por exemplo, numa prospecção mais ativa, eu vou ter que ter ali pessoas ligando para várias outras pessoas, e aí talvez eu precise de um número maior de pessoas, enquanto na passiva talvez eu precise de uma quantidade menor de pessoas para atender. Ou não, pode ser que aconteça de uma maneira contrária. Na prospecção passiva eu tenho uma chegada muito grande de clientes, e aí eu vou ter que ter pessoas para poder estar conversando com eles e atendendo também. Então, como que é essa minha relação com relação ao número de pessoas que eu tenho para conseguir atender bem esses clientes? E aí é um ponto muito importante, porque a gente tem que ter também uma questão de experiência. Então, se esse cliente vai ter que ter uma boa experiência ao longo de toda a jornada que ele tem dentro da EJ. E o ponto que é crucial é esse primeiro relacionamento, esse primeiro contato que ele tem com a EJ, que aí acaba sendo muitas vezes por meio dessa pessoa de vendas. Se a venda ela é mais complexa ou ela é mais simples, geralmente uma venda mais simples é aquela venda de um produto, de alguma coisa que já está pronta, então de uma coisa muito mais simples. E uma venda complexa é uma venda que eu preciso fazer um diagnóstico, eu preciso conversar, eu preciso conhecer, eu preciso dedicar um tempo para conseguir entender o problema que aquele cliente está tendo. E aí quando isso acontece, muito provavelmente essa pessoa ela consegue atender menos pessoas, porque ela tem que ter uma dedicação maior. Então é um ponto importante também para se pensar. E qual que é o perfil do seu cliente e o seu posicionamento? Então, se eu tenho um perfil de cliente que eles são pessoas que entram muito na internet, por exemplo, eu consigo muito provavelmente utilizar de uma abordagem que eu vou conseguir fazer uma prospecção passiva, eu vou conseguir usar de meios digitais. Agora, se o meu público, ele tá, por exemplo, sempre em fábricas, ele não tem tanto acesso a mídias, por exemplo, talvez eu precise realmente utilizar de uma prospecção ativa, eu preciso ir até ele, conversar com ele e mostrar que eu existo. Então, isso também distingue entre utilizar de uma estratégia e utilizar de outra, ou combinar as duas, o que também é uma possibilidade. E aí, quando a gente fala da prospecção ativa, ela é a entrada de leads no funil de uma forma realmente mais ativa, em que a gente vai atrás de um possível cliente, então a gente levanta que é um possível cliente e a gente vai atrás para tentar se relacionar com ele. E aí tem diferentes abordagens para conseguir fazer isso, desde visita de porta em porta, rádio, televisão, mídia impressa, outdoors, flyers, links patrocinados. Todos esses são considerados uma abordagem mais ativa, porque você vai se colocando uma campanha já, se propondo para aquele cliente de uma forma mais exposta mesmo. E cold call, que eu acho que é um dos mais conhecidos hoje. A gente tem o cold mail também, que é muito utilizado nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil não é tanto, e acaba sendo o cold call o que é mais utilizado. E aí, se quiserem saber mais de cold call também, só jogar na internet, que tem diversos conteúdos que também falam sobre isso, forma de fazer, e tem bastante dica. Mas todas essas são abordagens que são mais consideradas como abordagens mais ativas. E aí, pontos positivos que a gente tem com relação a fazer uma prospecção mais ativa, a velocidade de retorno de investimento ela é muito mais rápida. Então, se eu invisto muito em 10 clientes específicos, eu consigo ter uma resposta muito mais rápida de se aquele cliente ele fecha ou não fecha. Se eu levanto o cliente na semana 1 e eu visito ele na semana 2, eu já consigo saber se eu vou ter ali um projeto com ele ou não, então ele é muito mais rápido, e eu tenho um maior controle dessa minha boca de funil. Então, se eu quero ter mais clientes, eu consigo
ir atrás de mais pessoas, eu consigo prospectar mais pessoas ativamente e alimentar o meu funil. Então a gente tem um conteúdo também sobre funil de vendas, quem não viu ainda vale a pena conferir ele, que vai falar um pouco sobre essa boca de funil, sobre a chegada de clientes nele também. E um ponto negativo é que é uma estratégia muito mais invasiva, então eu vou chegar até aquela pessoa, eu vou ter que mostrar para ela que ela tem uma necessidade, que ela tem uma dor e que eu posso ajudar ela de alguma forma, então acaba sendo um pouco mais invasiva nesse sentido. E é difícil de ser escalável, então geralmente eu preciso de mais pessoas para conseguir fazer mais, por exemplo, mais cold calls, ou eu preciso de mais pessoas para conseguir fazer mais visitas. Então tem esse ponto também de escalabilidade que é interessante de ver se é estratégico ou não dentro da EJ. Por exemplo, a disponibilidade de pessoas que a EJ tem. Quando a gente fala de prospecção passiva, diferente da ativa, ela já é uma prospecção que indiretamente eu consigo atrair leads, por exemplo, para o meu site ou para entrar em contato ligando para a EJ. O cliente, ele toma conhecimento daquilo que a gente faz por um outro meio e chega até a gente de uma forma que a gente não está indo atrás dele diretamente. Então acho que essa é a maior diferença entre os dois, né? A gente tem um que a gente vai muito atrás e o outro que a gente se posiciona, que a gente mostra ali a marca, que a gente gera, por exemplo, conteúdo e a gente consegue atrair essa pessoa mais passivamente para conseguir conhecer a empresa. E aqui a gente também tem ferramentas utilizadas ou também conceitos que têm conseguido trazer mais embasamento para ser feita essa prospecção passiva, que é técnica de SEO, por exemplo, que é um posicionamento, então que é como você posta conteúdos, qual que é a forma como está escrito ali, que vai ranquear no Google. Então, por exemplo, quando a gente digita no Google alguma pesquisa, qualquer palavra que você digitar no Google, vão aparecer as primeiras empresas ali. Algumas patrocinadas, então que são pagas, que é aquele quando vem patrocinado, e algumas empresas que aparecem em primeiro, segundo, terceiro, não é aleatório. São empresas que têm um bom posicionamento de SEO, por exemplo. Eles têm um bom, na hora de ler o código, ele consegue ter bastante acesso, ele tem links linkados com outra empresa, por exemplo, e isso faz com que ele se posicione melhor dentro ali das pesquisas do Google. E aí você quer, né, que a pessoa pesquise alguma coisa e que a EJ apareça ali como uma das possíveis ajudas ou possíveis empresas que aquele cliente consegue conversar. Estratégia também de conteúdo e de marketing digital, então tanto assim, né, dessa forma, postando conteúdo com um bom posicionamento de SEO, quanto a gente conseguir estar presente em mídias sociais, Instagram, Facebook, em outros locais que esse cliente também vai estar conseguindo ter contato com a marca. E aí, links patrocinados, seja eles de Google, Facebook, LinkedIn e outras plataformas, quando a gente consegue ter também um recurso destinado a isso, também é uma boa fonte de investimento. Então, eu vou separar aqui, eu vou fazer um teste, por exemplo, eu vou pegar R$50, R$100, um valor X, e eu vou colocar nesse link que vai ser patrocinado para eu ver se eu tenho um retorno, por exemplo, em cima dele. Então é um teste super válido de fazer e ver também se ele dá algum retorno, ver se ele é estratégico ou não para a EJ. E aí, alguns pontos positivos também e negativos que a gente tem da prospecção passiva. A gente tem uma estratégia que ela é menos invasiva, isso acaba sendo um ponto positivo, então eu não chego diretamente no cliente, mas eu crio alguma coisa que ele vai se identificando com a minha EJ e aí até o momento que ele percebe que talvez a gente possa ter alguma coisa que consegue ajudar ele a solucionar o problema que ele tem. E a gente tem uma maior escalabilidade, porque não necessariamente para eu atingir 5 pessoas novas eu preciso de 5 consultores ou 5 pessoas da EJ fazendo alguma coisa. Eu consigo, às vezes, com um conteúdo, chegar em 10 pessoas diferentes. E alguns pontos mais negativos é que o retorno sobre investimento, o ROI, ele é um pouco mais demorado. Então, provavelmente, se for investir em link patrocinado, se for investir em um novo site, ou então se for investir em gerar conteúdo, provavelmente o retorno disso ele vai demorar um pouco mais, né? Não é tão direto quanto como a gente vê na prospecção ativa, mas é uma melhoria que ela vai acontecendo com o passar do tempo. E também que a gente não tem tanto controle dessa boca do funil, então a gente não consegue ter total ou uma grande previsibilidade de como que vai ser a chegada de cliente. São técnicas que dá para ir testando e vendo quais funcionam, otimizações que dão para ser feitas, por exemplo, eu vou estar sempre melhorando meu SEO, vou estar sempre melhorando meu posicionamento, vou estar gerando mais conteúdos e bons conteúdos. Isso faz com que
você consiga melhorar a chegada até a possíveis clientes, mas não necessariamente você consegue ter um controle daquilo que está acontecendo, como você tem na prospecção ativa. Uma possível estratégia também que dá para utilizar dentro disso é a gente tentar fazer uma engenharia reversa do funil. Então, quando a gente pega, né, aqui o funil, a gente tenta ver se eu tenho uma meta de X projetos que eu preciso fechar ou X de faturamento que eu preciso atingir. Se eu for voltando no meu funil, seja ele por meio de prospecção passiva ou seja ele por meio de prospecção ativa, quantas pessoas eu preciso estar conversando e quantas pessoas eu preciso estar alimentando essa boca desse funil. Então, se eu quero fechar 10 e quando eu olho para o meu histórico, ou quando eu vejo mais ou menos o que eu tenho ali de dados, eu vejo que se eu quero que geralmente de 10 pessoas que chegam eu fecho uma e eu quero fechar 10 ali, então eu consigo ir fazendo a conta para poder meio que voltar e ver o quanto eu vou ter que estar alimentando esse meu funil. E esse é um ponto que acaba sendo muito importante, porque muitas vezes a gente não olha para o funil como um todo, a gente olha ou para quem já está ali como cliente ou com quantas pessoas eu estou conversando e a gente foca em uma parte dele e a gente esquece das outras. Então a gente esquece que, beleza, por mais que eu esteja conversando com alguns clientes, não são todos esses clientes que vão fechar, e esse é um ponto muito importante. Não necessariamente eu estou conversando com ele, ele vai fechar um projeto. Então é interessante também ir olhando o quanto eu estou alimentando esse funil. Então, eu tenho 10 clientes que eu estou conversando hoje, mas eu tenho 7, 8, 9, 10 clientes que são novos no meu funil e que eu vou estar conversando amanhã ou na próxima semana. Porque eu consigo garantir que, se não forem todos os 10 que vão fechar que estão aqui, eu consigo alimentar ainda com as pessoas. E aí a mesma coisa com o passar do tempo. Então, a cada semana, a cada 15 dias ou cada mês, ir fazendo essa análise de como que está sendo a alimentação do funil, a conversão e o quanto eu estou conseguindo ali chegar realmente com projetos fechados. E aí fazer essa conta também inversa com relação a como que eu consigo alimentar mais. Numa prospecção ativa, por exemplo, talvez eu tenha que conversar com mais pessoas, eu tenho que abrir mais contatos. Numa prospecção passiva, talvez eu tenha que melhorar alguma coisa do posicionamento, ou então eu posso lançar uma nova campanha e ver se ela também consegue atrair mais pessoas para entrar em contato com a EJ. Então são várias técnicazinhas, elas são bem específicas, tem bastante que usam até palavras bem diferentes, conceitos, mas tem muita coisa e muito material sobre isso na internet, porque são estratégias que são muito utilizadas para que a gente consiga ter um melhor domínio sobre o que está acontecendo com esse cliente que chega, então não ficar tão passivamente diante dele, né? E aí eu acho que um ponto interessante por mais que se chame prospecção passiva, não necessariamente significa que você não está fazendo nada, mas que tem várias técnicas por trás que você consegue utilizar de posicionar, de site, de blog, de conteúdo, para conseguir fazer com que esse cliente consiga ver você. Então acho que esse é um ponto bem importante da gente se atentar e de estar investindo também e combinando isso com ativa, se fizer sentido, ou então só fazendo ativa, só passiva. Acho que aí vai de cada realidade de cada uma das EJs, de ver isso e entender qual que é a melhor forma. E aí a gente encerra aqui mais um conteúdo, a gente ainda vai ter vários outros daqui pra frente, falando um pouco mais também sobre relacionamento com o cliente, sobre diagnóstico, sobre proposta. Então a gente vai dar uma continuidade aí na jornada que o cliente tem dentro da EJ e vai trazer mais conhecimento. Então vamos junto com a gente, vamos olhando os conteúdos e eu encontro vocês uma próxima vez.